Deputados do Amazonas repudiam proposta de orçamento do governo federal para 2020. Além de excluir BR-319, o texto mantém cortes de verba a instituições do Estado. Lei que garante atendimento imediato às vítimas de estupro completa 6 anos, mas muitas ainda desconhecem esse direito. E veja também as emoções do futebol. Logo mais, TV A Crítica transmite ao vivo dupla rodada do Peladão. É o que você vê agora no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. A proposta de orçamento do governo federal para 2020 já foi enviada ao Congresso, mas o texto não agradou em nada aos deputados do Amazonas. Hoje, na Assembleia Legislativa, eles fizeram vários questionamentos e até assinaram um documento de repúdio. Os parlamentares pedem um encontro com o presidente Jair Bolsonaro para explicar sobre os cortes de verba a instituições do Estado, incluindo a SUFRAMA. Boa parte dos deputados estaduais considera que o governo federal não tem agido de acordo com os interesses do Amazonas, principalmente depois da fala polêmica do ministro da Economia sobre a falta de retorno financeiro da Zona Franca de Manaus para o país. Para este parlamentar, a proposta orçamentária do governo federal para 2020 reforça essa ideia. A verba da SUFRAMA para 2020 deve ser 78% menor que a deste ano. Ou seja, a SUFRAMA só vai ter dinheiro para pagar funcionário, para pagar a estrutura básica para ela funcionar. Ela não vai ter mais dinheiro para investimento nenhum. Os cortes também atingem outras instituições federais no estado, entre elas a UFAM, que vai ter 18 milhões de reais a menos. No IFAM, a redução do orçamento previsto é de 23 milhões de reais. Além disso, as obras da BR-319 não estão previstas no planejamento financeiro do governo federal para o ano que vem, como já havia sido prometido pelo presidente em visita ao estado em julho. O ministro Tarcísio da Infraestrutura já disse que ela realmente será recuperada, mas ela vai ser feita a longo prazo. Para o ano que vem não há previsão orçamentária, até porque ainda carece aquele trecho do meio de licenciamento ambiental, né? E fora isso, é um trecho difícil, vão ser necessárias 13 pontes para se recuperar ali aquele trecho do meio. Esta deputada lembra que outras medidas discutidas em Brasília podem impactar a economia do Amazonas e precisam ser debatidas aqui também. Eu acho que a gente precisa olhar as diferenças de regiões e aqui o estado do Amazonas a gente tem as nossas dificuldades geográficas, as nossas dificuldades econômicas. Eu acho muito importante trazer essa discussão. Eu fiz agora uma sugestão e faço uma audiência pública trazendo o relator da matéria para que a gente possa defender de fato a Zona Franca, que é interesse da população amazonense. Será que vão mesmo fazer alguma coisa? E o empresário que denunciou fraude em contratos com a Secretaria de Educação do Estado vai ser ouvido por deputados. Esse é o destaque do portal A Crítica. Francisco Dantas, proprietário da Dantas Transportes, deve ser ouvido a portas fechadas pela Comissão de Educação da Casa nesta quarta-feira para explicar a denúncia de pagamento de mensalinho a políticos. E olha, já tramita na Assembleia uma proposta de emenda à Constituição que busca transferir do Estado para as prefeituras do município a responsabilidade sobre o transporte escolar. Nesta terça-feira, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Belarmino Lins pediu vistas, ou seja, a retirada da PEC para análise. A gente fala agora de saúde porque as doses extras de vacina tríplice viral enviadas ao Amazonas pelo Ministério da Saúde já estão disponíveis aos municípios para o reforço na vacinação contra o sarampo, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. As mais de 42 mil doses recebidas pelo Estado começaram a ser retiradas nesta semana na coordenação do Programa Estadual de Imunização. A meta é que os municípios comecem, já na próxima segunda-feira, dia 16, a intensificação da cobertura vacinal em crianças de 6 meses a menores de 1 ano. Segundo a FVS, o reforço na vacinação é para evitar um novo surto da doença aqui no Amazonas, como aquele que ocorreu no ano passado. Bem,
A situação dos venezuelanos no Amazonas foi assunto de uma reunião no Ministério Público do Estado nessa tarde. Representantes da Defensoria Pública, da Procuradoria da União e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados discutiram medidas de apoio aos imigrantes. Ao vivo, a repórter Nádia Saldanha tem as informações. Nádia, a gente teve algum resultado desse encontro? Muito boa noite para você. Olá, Nayandra, muito boa noite a você e a todas as pessoas que estão assistindo a Crítica na TV. Olha, teve sim. Então, durante essa reunião realizada na tarde desta terça-feira, na sede do Ministério Público Estadual, foram definidas algumas ações e, olha, elas devem acontecer juntamente com outros órgãos, como, por exemplo, com o Ministério Público Federal, Estadual, as Defensorias Públicas do Estado, da União e também entidades ligadas à ONU, em prol desses venezuelanos. A primeira ação deve acontecer já neste sábado, dia 14. Lá no shopping, no iShopping, localizado na zona leste de Manaus, com um mutirão de serviços. O que significa isso, Nayandra? Quer dizer que vão ter emissões aí de vários documentos, principalmente de certidão de nascimento e RG. Porque, segundo um levantamento do Ministério Público Estadual, boa parte dessa população que veio da Venezuela aqui para a capital amazonense não apresenta documentos necessários para que eles possam se regularizar, a situação deles fiquem regularizadas aqui no Brasil. Então, isso vai ajudar com que até mesmo eles façam um levantamento melhor de quantos imigrantes estão aqui em Manaus e como vai ficar a situação deles aqui para frente. Foram faladas aí várias ações, porém ainda a gente não sabe quais serão essas outras ações, além desse mutirão de serviço e as datas previstas, mas assim que a gente tiver um posicionamento, a gente volta a falar sobre o assunto. A gente aproveita esse momento, Nayandra, para fazer um resumo de tudo que aconteceu com os imigrantes aqui na capital amazonense, porque a gente sabe que no dia 28 de agosto houve uma intervenção da Defensoria Pública, do Ministério da Defesa, que iniciaram a Operação Acolhida junto com outros órgãos, principalmente com o Exército, onde eles desmontaram ali os barracos que estavam na rodoviária e fizeram também uma outra estrutura, montagens de tendas, para que esses imigrantes fossem para lá. Mas a gente acompanhou na época que essa situação, alguns resistiam, já que esse local era para passar apenas a noite. E no dia eles ficariam ali nas proximidades da rodoviária e eles aproveitaram também para falar a respeito de uma estadia permanente. E isso deve ser também alinhado nessas próximas reuniões. A gente fala também que essa operação foi realizada por vários órgãos e que a Operação Acolhida foi lançada em 2018, mas a gente acompanha os seus desdobramentos ao longo desses 12 meses. Nayandra, então é isso que foi definido na reunião. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Nádia Saldanha, pelas suas informações. Boa noite para você. E a Fundação de Vigilância em Saúde confirmou hoje 10 casos de doença de Chagas em Barreirinha. Segundo a FVS, todos os pacientes são da mesma família e moram em uma comunidade rural. Um caso em investigação está sendo acompanhado pela Fundação de Medicina Tropical aqui em Manaus. E uma equipe médica vai ser enviada até o município, onde deve permanecer até o próximo sábado. Ela deve apurar as possíveis causas da contaminação. Vamos agora ao resumo de notícias. Os micro-ônibus alternativos, conhecidos como amarelinhos, passaram por fiscalização hoje de manhã na Avenida Cosme Ferreira, na zona leste de Manaus. Apenas um foi recolhido por falta de condições de trafegar. O Amazonas caiu para o 7º lugar no ranking nacional de queimadas. Nos 9 primeiros dias de setembro, foram registrados 819 incêndios florestais, o que, de acordo com o Instituto de Pesquisas Espaciais, representa uma redução de 73,38% no número de focos de calor em comparação ao mesmo período de 2018. E de janeiro a junho deste ano, 55 mortes por afogamento foram registradas no Amazonas.
De acordo com os bombeiros, nessa época em que os balneários, rios e piscinas são bastante procurados por conta do forte calor, é preciso redobrar os cuidados, principalmente com as crianças. Em um presídio no município de Rondonópolis, no Mato Grosso, 15 detentos gerenciavam o escritório do crime. Mas a quadrilha especializada em clonar anúncios de vendas de carro na internet de dentro da cadeia foi presa. Segundo a polícia, centenas de pessoas foram vítimas desse golpe. E aqui no Amazonas, uma delas teve um prejuízo de R$27 mil. Os primeiros registros do golpe começaram em 2017. O crime era articulado por 15 detentos dentro de um presídio que fica no município de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Os bandidos cometiam ação criminosa por meio de um site de compra e venda. Como funcionava o golpe? A quadrilha acessava um site de compra e venda e checava os anúncios. Dependendo do modelo e valor do carro, um dos suspeitos agia como um intermediário e colocava o plano em ação. O criminoso entrava em contato com o proprietário e ganhava confiança. Dizia que tinha interesse pelo veículo, mas para fechar o negócio, a vítima teria que deletar o anúncio da internet. A postagem do anúncio era feita de forma muito bem planejada. Eles clonavam a publicação da vítima e alteravam todos os dados, inclusive um novo preço no automóvel. A partir disso, o anúncio atraía novos interessados. O golpista se apresenta como o novo proprietário do carro para o interessado em comprar. Para o vendedor real, ele dizia que mandaria um parente ou um amigo para avaliar. No entanto, o amigo é o comprador interessado no preço baixo. O estelionatário explica para as duas partes que o valor entre eles não pode ser negociado. Foi o que aconteceu com esse empresário de 37 anos que preferiu não se identificar. O carro que ele iria comprar era desse modelo, do ano de 2018. No dia 6 de junho deste ano, o homem entrou em contato com um dos membros da quadrilha através do WhatsApp. Nessa conversa, a vítima perguntou se o carro já havia sido vendido. O golpista respondeu não e perguntou qual seria a forma de pagamento. Disse que seria transferência, no caso. E por volta de 9 horas da manhã, ele pediu que eu fosse ver o carro, se eu gostaria de ficar com o carro. Em um outro trecho da conversa, o bandido mandou um áudio falando para a vítima se identificar como uma pessoa que estaria devendo. Aí você pode ligar para ela, aí você só se identifica que é o rapaz que quer olhar o carro, que eu avisei ela agora há pouco, que é o cara que eu tô devendo. Fala que é o rapaz que eu tô devendo a dívida, que ela já sabe quem é, que ela tá esperando. Eu fui até a faculdade, onde ele disse que ela estaria. Eu encontrei, vi o carro, gostei. E quando eu saí de lá, falei para ele que eu iria ficar com o carro. Ele mandou os dados de uma conta do Banco do Brasil e fiz a transferência, né? E quando eu fui ver, depois, no outro dia que eu vi que eu tinha caído no golpe, eu fui ver essa conta já era de Rio Branco, no Acre. O prejuízo foi de quanto? 27.500. Que não volta mais, né? Não. Essa modalidade praticada por estelionatários atingiu centenas de pessoas em todo o Brasil. No Distrito Federal, por exemplo, mais de 200 vítimas caíram no golpe e no Amazonas não foi diferente. A equipe de investigação aqui de Manaus esteve no Mato Grosso e cumpriu 16 mandados de prisão preventiva e 6 de busca e apreensão. Viajamos até o local. Foi uma ação muito rápida que nós contamos também muito com a colaboração do sistema prisional. Identificamos as celas, fizemos a contenção muito rápida e passamos a fazer as revistas. Para nossa surpresa, encontramos em uma das celas 35 chips e na outra mais 35 chips com os DDDs anotados, que eram os números que eles utilizavam para fazer as vítimas pelo Brasil todo. Apreendemos também 3 telefones celulares,
e muitos cadernos com anotação de número de possíveis vítimas e de veículos. Então eles utilizavam ali a cela como um verdadeiro escritório do crime. Eles foram colocados para um isolamento dentro do presídio, está sendo preparado também a transferência desses presos. E a Justiça acatou o pedido do Ministério Público Federal e condenou o agente da Polícia Federal, Francisco Rodrigues do Nascimento, por tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante em junho de 2016, durante o trabalho, por estar com 4,5 kg de maconha dentro do alojamento da Superintendência da Polícia Federal, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A sentença determina perda do cargo público e pena de 5 anos de prisão, além do pagamento de 468 dias multa. A conduta do agente foi qualificada como tráfico de drogas com agravante por ter se utilizado da função pública. A ação penal tramita na 4ª Vara Federal do Amazonas e ainda cabe recurso. O Detran começou a oferecer novos serviços nos municípios de Manacapuru e Iranduba, no interior do Amazonas. A ideia é descentralizar o que só era ofertado aqui em Manaus. Na inauguração do novo posto do Detran em Manacapuru, foi assinado um termo de municipalização do trânsito. O objetivo é dar autonomia ao órgão de trânsito do município para ampliar a fiscalização na cidade. Além de atender a população de Manacapuru, o posto do Detran irá aproximar os novos serviços dos municípios de Novo Airão, Capiranga, Anamã, Anuri e Beruri. Em Iranduba, o Detran também inaugurou um novo espaço e passará a funcionar dentro do parque daquele município. A gente precisa entender que o grande objetivo, seja do Estado ou do município, quando de fato traz para si a responsabilidade de gerir o trânsito local, é preservar vidas. Em Manacapuru e Iranduba foram entregues mais de 150 certificados para mototaxistas que passaram por curso de capacitação. Muitos dos nossos amigos estavam precisando desse certificado para colocar juntamente com os demais documentos obrigatórios que tem para passar na licitação, então a gente não vê a hora desse certificado, né? E a lei do minuto seguinte completou 6 anos este ano. Ela obriga o Sistema Único de Saúde a dar atendimento imediato às vítimas de violência sexual sem a necessidade de um boletim de ocorrência. A integridade física e mental de quem passou pelo trauma de um abuso sexual é prioridade. Essa é a ideia por trás da lei sancionada em 2013, que obriga o Estado a dar todo o suporte para vítimas desse tipo de violência imediatamente depois do crime. O registro policial deve ser feito só depois de todos os procedimentos médicos iniciais. Esse é o correto porque quanto antes ela for, menos chance ela tem de adquirir uma doença venérea ou uma síndrome, né, como tipo a AIDS, uma gravidez, porque tem que ser nas primeiras horas após a violência sexual. Ele indo, tomando esses cuidados, depois vem, aí ela pode fazer o depoimento, o exame de corpo de delito, nada disso vai sofrer consequências dela primeiro ir ao hospital. Mas se ela fizer o trabalho inverso, nós também encaminhamos elas para todos esses atendimentos médicos, porque é necessário. O atendimento é feito nas principais maternidades da capital. Dona Lindu, aqui no Adrianópolis, no São José tem a Ana Braga e Moura Tapajós, na Compensa. De janeiro a julho deste ano, esses espaços atenderam cerca de 460 vítimas de violência sexual. Em 2018, foram quase 1.000. A maioria das pessoas que passa por esse trauma é de meninas até 17 anos. Entre os principais riscos que elas enfrentam depois do estupro estão as infecções sexualmente transmissíveis e uma gravidez indesejada. Nesse atendimento é analisado o grau de vulnerabilidade da vítima. No primeiro momento, essa mulher chega e é acolhida, né? A gente escuta o relato da vítima e posteriormente nós fazemos a parte da medicação, né, pílula do dia seguinte, medicação contra as infecções, vírus, bactérias e coletamos exames laboratoriais também. Há um suporte psicológico também dado pelos psicólogos e posteriormente é que nós fazemos os encaminhamentos para as delegacias, orientamos essas pacientes a importância de fazer o boletim de ocorrência.
O acompanhamento multidisciplinar dura pelo menos 6 meses, dependendo de cada caso, com consultas frequentes. Esta psicóloga explica que só assim é possível dar uma chance para que essas pessoas possam voltar a ter uma vida o mais próxima possível do normal. As crianças menores, elas têm mais facilidade de ressignificar aquilo, né? Elas apresentam menos dor, menos sofrimento. Elas conseguem até porque elas não entendem muito bem o que acontece com elas. As mulheres mais maduras, as adolescentes, elas apresentam mais sofrimento. E quando é caso de reincidência, as dores, né? Porque elas acabam vivendo a violência atual e revivendo também a violência que aconteceu no passado. A seguir, a gente fala de futebol. Logo mais, a TV A Crítica transmite ao vivo dupla rodada do Peladão. Agora são 8h06. A Crítica na TV volta já.